A gente fala agora do carro que sumiu de um condomínio na Zona Sul de Ribeirão. Você está acompanhando essa história, nessa imagem que já viralizou, rodou em muitos lugares. Esse carro apareceu no sul do Brasil. Aí ontem veio para a delegacia aqui em Ribeirão. O suspeito de levar o carro aí da garagem é um morador do prédio. Murilo Badeça tem acompanhado essa história toda e hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre esse assunto, porque a polícia já divulgou o nome desse suspeito, desse homem aí, Murilo, desse morador. Boa tarde para você. Oi, Bruna. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Não, a polícia não divulgou o nome do suspeito, mas indicou em uma nota enviada para a nossa equipe a partir da Secretaria de Segurança Pública que o autor do caso envolvendo a retirada deste carro foi já identificado. É importante deixar claro que quem afirma que se trata de um morador, este suspeito, é a defesa da vítima, são os familiares da vítima. A polícia, apesar de já ter confirmado ter identificado o autor, não dá detalhes sobre quem é ele, onde ele mora, onde ele estava. Tudo isso ainda precisa ser respondido. Um ponto muito importante é para onde esse carro foi levado, o que aconteceu com ele, isso ainda não foi confirmado pela Polícia Civil de Ribeirão Preto. O que nós sabemos é que na tarde do último domingo, ele foi retirado de um prédio na zona sul da cidade. Ontem, a informação que a gente tem é de que ele foi trazido até a delegacia a partir de um guincho. E ainda segundo a defesa da dona do carro, familiares deste suspeito, que segundo ela seria um morador, ordenaram esta entrega a partir do guincho. E aí o que aconteceu ontem também? A defesa da vítima alega que no período da tarde veio até a delegacia aqui na Avenida Independência para retirar o carro, pegá-lo de volta. Só que ao chegar aqui, a defesa afirma que nos documentos referentes a essa investigação não constava o nome desse suspeito que já teria sido identificado. E o que a defesa alega? Olha, existem novas imagens de câmeras de segurança que comprovam quem fez isso, dá para ver quem é. Como assim o nome dele não foi incluído? A gente precisa ter acesso a esse nome na investigação para então retirar o carro. Isso não foi feito, segundo a defesa, e por isso a família se negou a retirar o carro. Ele permanece na delegacia. Vamos ouvir o trecho da advogada da dona do carro, em que ela fala, o trecho da entrevista, em que ela fala sobre essa situação do nome do suspeito não constar nos documentos da investigação. Com autoria já comprovada, a materialidade também, ele tem que ter sido autuado. Diante desses fatos, nós recusamos, porque não foi um veículo encontrado em um local incerto sem nenhuma prova da autoria. Se tivesse sido um veículo encontrado no meio de uma rua, sem nenhuma comprovação da autoria, seria diferente. Aqui nós temos a autoria comprovada, com foto, com filmagem, com radares fotográficos. Nós temos todos esses comprovantes da autoria. Então essa autoria devia estar relatada, sim, e autuada, sim, no inquérito policial. Nós questionamos a Secretaria de Segurança Pública sobre esse apontamento feito pela advogada, mas não tivemos um retorno sobre essa resposta específica. O que a SSP disse é que o caso é investigado pelo 4º Distrito Policial, que o autor foi identificado e que o carro foi recuperado. A gente segue acompanhando o caso, mas de ontem para hoje não houve nenhuma mudança significativa. Agora, ao vivo, eu converso com o advogado Daniel Ronde para entender como funciona essa situação, como fica essa questão. Doutor, de um lado, a gente tem a defesa dizendo que não consta nos documentos da investigação o nome do suspeito que já teria sido identificado. Isso é possível? A polícia tem prerrogativa para isso ou não? Já deveria constar? O que pode configurar essa situação? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos. Veja bem. A lei de abuso de autoridade já prevê no seu artigo 13 que é direito do ofendido e, consequentemente, da sua advogada de ter acesso às informações do inquérito policial, da investigação. Até porque ele pode ajudar a contribuir e ter acesso.
Isso sendo um direito, o delegado tem que demonstrar uma fundada justificativa para omitir esse fato da investigação. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Se isso, por exemplo, for prejudicar a finalização de toda a investigação, se isso for causar algum prejuízo a uma diligência que o delegado está tomando, porque hoje nós temos muitos mecanismos de investigação. Um carro hoje, ele é monitorado pela cidade inteira, pela estrada, onde ele passa. Então o delegado, ele vai iniciando com a notícia de uma infração ou de uma possibilidade de uma infração, ele desencadeia uma investigação. Tanto o delegado quanto o Ministério Público vão chegar a um relatório final, a um resultado final, que depende de uma máxima no direito que a gente chama de dolo. Houve vontade de cometer furto, não houve? Isso vai ter que ser objeto de investigação. Ao longo das investigações e de um possível encaminhamento para o Ministério Público, qual crime poderia ser considerado? O fato de retirar o carro da garagem. É um furto, doutor? Olha, o imaginário popular acredita que a hora que eu pego algo que não é meu, isso já seja um furto, né? Popularmente dizem roubo, que são diferentes juridicamente. Só que na modalidade furto, o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, para que você cometa um crime, você tem que ter a intenção de ter a coisa, aquele objeto móvel, para si. Se a minha intenção foi qualquer outra que não fosse ter o bem para mim, pode não ser furto. Vai ser um ilícito civil, mas, por exemplo, pode ser o abuso arbitrário das próprias razões, pode ser, por exemplo, algo que está em discussão na doutrina do furto de uso. É possível furto de uso? O delegado vai avaliar todas essas variantes. Certo, doutor. Por isso a importância da investigação agora. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no IPTV1. A gente segue acompanhando, portanto, Bruna, como vai ficar a situação. Fato é que o carro foi retirado na tarde do domingo, a dona afirma que deixou o carro no estacionamento, foi para casa e que na segunda, ao sair para trabalhar, o carro já não estava mais lá. Ao longo desses dias, né, que correram ao longo dessa semana, foi se descobrindo tudo isso com o carro aparecendo. Agora resta saber quem fez, por que fez e como se deu toda essa situação. Reforçando, a polícia diz que identificou o autor, mas ainda não consta nem para a imprensa e nem na própria investigação, de acordo com a advogada do caso, o nome desse suspeito. A família afirma que se trata de um morador que tinha acesso ao prédio de onde o carro foi retirado. A gente está acompanhando, Bruno. A advogada disse, inclusive, que o morador saiu, inclusive, com uma mala, né, Murilo? Você ontem trouxe essa informação na sua reportagem. Então, ele saiu aí, enfim, foi parar lá em Santa Catarina com o carro. Depois o carro foi guinchado, voltou para a delegacia. E quem é esse morador? X, até agora não se sabe. Obrigada, Murilo. Bom trabalho aí para você.